Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, bem no começo. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, verso 1 em diante. Quarta-feira passada nós encerramos uma série de mensagens que falava sobre a importância do céu aberto sobre a nossa vida. O crente tem que ter o céu aberto. Se o céu não estiver aberto, irmão, nós não somos abençoados. Então nós encerramos essa mensagem e vamos começar uma mensagem hoje, denominado o deserto na vida do crente. Nós temos que entender o que é isso, tá? O que é o deserto e quais as lições que nós viemos tirar desse momento que todo crente passa, todos. Só não passa no deserto quem não é abençoado, quem não será abençoado. A diferença é que o deserto não é para nós morarmos no deserto, é para passar. Mas tem crente que mora no deserto, morre no deserto e nunca é abençoado. Então por isso nós precisamos entender essa fase. É uma das fases mais importantes da nossa vida, que é onde nós aprendemos muitas lições, que essas lições é para que nós venhamos ser abençoados toda a nossa vida. Amém? Deuteronômio, todos acharam? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor da graça, Deus Todo-Poderoso, fale conosco nesta hora através da Tua palavra, que o homem venha diminuir, mas que o Senhor venha crescer para o louvor da Tua glória. Fale aos nossos corações agora, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Vamos bater uma salva de palmas para Jesus. Deuteronômio capítulo 8, verso 1 em diante. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para que os fazem, para que viva e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou teus pés nesses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como o homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Amém? Irmão, deserto, todas as vezes que se fala em deserto, a gente sempre pensa na pior coisa, tá? E na realidade é verdade. O deserto é lugar ruim, é lugar de falta, é lugar de necessidade, é lugar de provação. Mas é aí que nós aprendemos. Então Deus não nos prometeu o deserto, Deus nos prometeu a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Isso espiritualmente para nós, quando se fala em terra prometida, não é que nós vamos sair daqui do Brasil e vamos lá para Israel. Não. A terra prometida hoje é espiritual, é entrarmos no estágio espiritual de bênção na nossa vida. Quando nós estamos no estágio de bênção, é porque nós estamos na terra prometida por Deus. Então nós precisamos entender isso. Então Deus não nos prometeu o deserto, Ele nos prometeu a terra prometida. Então ele diz, verso 1, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer para que vivas e vos multipliqueis, e entreis e possuareis a terra que o Senhor jurou a vossos pais, a terra de bênção. Então é juramento de Deus nós sermos abençoados. Deus jurou para os nossos pais no passado que nós seríamos abençoados, que a descendência de Abraão seria abençoada. Então o nosso Deus, que é o Deus de Abraão, Ele cumpre na nossa vida as suas promessas que prometeu ao nosso pai Abraão. Só que entre o Egito
E a terra prometida tem o deserto, que é aqui que nós temos que tirar grandes lições. Verso 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Então Deus tira o povo que estava escravo no Egito para ir para a terra que manava leite e mel, para a terra prometida. Mas teriam que atravessar o deserto. Então, pelas contas, seria 40 dias. Mas o povo passou 40 anos. Por quê? É aqui que nós temos que aprender, irmão. Deus quer nos abençoar de imediato, mas porque às vezes demora. Então é aqui que nós precisamos aprender. Então aquele povo que saiu do Egito, saiu com seus costumes. Saiu com o costume pagão lá do Egito. E agora eles entrariam numa terra que manava leite e mel, mas que 100% teria que servir a Deus. Então teria que se livrar de algumas coisas. Então tem muitas coisas que impedem, irmão, que nós sejamos abençoados. Coisas que nós trazemos lá do mundo, lá do Egito. Nós estamos aqui na igreja, andamos bonitinho, parecendo crente, com a Bíblia na mão, mas ainda vivemos os mesmos costumes. Ainda estamos nos mesmos costumes. Então muitas das vezes é aí que nós não somos abençoados. E esses costumes têm que sair. Então, durante 40 anos, o povo ficou errante no deserto. Ainda verso 2 na sequência, tá? Para te humilhar e para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Então, aqui, 5 coisas Deus expressa dentro dessa lição para nós. Nos levou, não esqueça que foi no deserto, para quê? Para que Deus nos leva no deserto? Para te humilhar. Puxa, isso é contraditório, né? Como que um Deus tão bom, como que um Deus tão misericordioso, tão amoroso, vai humilhar os seus filhos? Pois é aqui, irmão. É aqui que nós temos que aprender. Nós só seremos abençoados se aprendermos a nos humilhar. Tem crente que nunca é abençoado por causa da sua arrogância, costume lá do mundo. Vai servir a Deus, tem que ter espírito de humildade, tem que ser humilde. E às vezes, para ser humilde, o camarada tem que sofrer. Então Deus leva o povo no deserto para que o povo venha se humilhar, aprender a se humilhar. Tem visto na terra o meu servo Jó, como ele me ama, como ele me adora, como ele me louva. Aí Satanás disse, tem razão, tu dá tudo para ele. Tira o que ele tem para ver se ele não te nega. E aí o que Deus faz? Deus permitiu. Não foi Deus que tentou Jó. Deus permitiu. Deus disse para Satanás, vai lá na terra. Tira tudo o que ele tem. Só não toca na vida dele. Então, irmão, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. É permissão de Deus. Mas será se Deus não está vendo isso? Ele só não está vendo, como Ele está permitindo que você seja tentado, que você seja provado. Eu não aguento. A Bíblia diz o quê? Que não vem sobre nós tentação a não ser humana. E fiel é Deus que junto com a tentação, Ele manda o escape. Você vai ser tentado, mas Ele vai te dar o escape em nome de Jesus, amém? Não seja mole, não seja frouxo. Aguente firme no Senhor, porque a vitória é daqueles que persiste, confia e espera no Senhor. Ele permite que nós sejamos tentados. Ele permite que você seja provado. Ele permite que você seja humilhado. Essa é a lição do deserto, tá? Terceira lição que nós temos que entender, né? Para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Amém? Amém, irmãos? Para saber o que está no teu coração, irmão. Pastor, mas Deus não sabe? Sabe. Só que tem uma coisa que você precisa compreender. Ele te deu livre-arbítrio, irmão. Ele te deu livre-arbítrio. Nós temos muita pena de quem está envolvido na droga. É ou não é verdade? Não temos pena, irmão? Mas ele está envolvido na droga porque ele quis. Ele se envolveu na droga. Ninguém obrigou ele a usar droga. Pelo contrário.
Se ele liga a televisão, ele vê que droga é uma droga. Se ele pega um conselho do pai, o pai diz que a droga é uma droga. E por que ele se envolve na droga? Porque ele usa o livre-arbítrio dele para servir Satanás. Então Deus nos deu livre-arbítrio, irmão. Então eu que tenho que decidir se eu sirvo a Deus ou não sirvo. É eu que tenho que decidir se eu recebo a humilhação de Deus ou não. É eu que tenho que decidir se eu vou perseverar no meio da prova, da tentação ou não. Então Deus permite que tudo isso aconteça para provar o que está no nosso coração. Se nós amamos eles ou não. Se nós obedecemos ele ou não. Amém? Então como é que você vai descobrir? Na prova. No meio da tribulação, no meio do problema, no meio do deserto. Então Deus permite que tudo isso aconteça para provar o que está no teu coração. Deus leva você no deserto. E você sabe por que tem crente que não é abençoado? Porque o coração dele, irmão, está contaminado. Ele não tem um coração puro diante de Deus, maquina pensamentos viciosos e tudo aquilo que desagrada o Senhor. Então Deus, ele quer saber o que está no nosso coração. Por isso nós somos tentados, tá? Vamos ler verso 3. E te humilhou e te deixou ter fome. E sustentou com o maná que teus pais não conheceu. Presta atenção, irmão. Maná. Quando o povo saiu da terra prometida, entraram no deserto. No deserto ninguém planta. No deserto ninguém colhe. Não tem como, é areia. É só areia. É sol, né? Chuva. Não tem como plantar. E como que aquele povo ia se alimentar? De que maneira aquele povo ia se alimentar? Sabe o que aconteceu? Todos os dias Deus mandava o maná para matar a fome deles. O maná para nós significa a palavra. A palavra de Deus para nós é o verdadeiro maná. Então hoje o crente, ele consegue sobreviver no deserto se ele estiver se alimentando da palavra. O Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, e ela vos libertará. Então a palavra de Deus é o nosso alimento. O maná simboliza hoje a palavra do Senhor. Então o crente que não gosta de ouvir palavra, irmão, ele vive em desgraça. Não é só ouvir não, é colocar a palavra em prática. O que Jesus Cristo disse? O homem que ouve a minha palavra e não vive é igual o que constrói a casa em cima da areia. Vem o primeiro vento e derruba. O homem que ouve a minha palavra e vive é igual o homem que constrói a casa em cima da rocha. Então a palavra é o que nos alimenta. A palavra é o que nos dá força. A palavra é que nos faz com que espiritualmente nós viemos resistir no deserto, à provação, à humilhação, à tentação. Por quê? Porque a palavra é tão importante que Davi disse, quando Davi estava no deserto sendo tentado, ele disse: Senhor, eu escrevo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque se a palavra de Deus estiver dentro de você, cumpre-se o que Jesus falou. Jesus disse: se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo que pedir tereis. O maná é a palavra que nos alimenta. Amém, irmãos? Que é o crente que está firme na palavra, ele está firme na rocha. E no meio do deserto pode vir serpentes, escorpiões, pode vir toda a desgraça do deserto, mas ele é guardado pela palavra de Deus. Amém? Aonde é que Jesus foi tentado? Irmão, o deserto é para todo mundo. Não vai pensar que é só para nós, simples mortais, fisicamente não. Jesus era Deus, encarnação do próprio Deus. Mas a Bíblia diz que Satanás pegou Jesus e levou aonde? Aliás, o Espírito levou Jesus aonde? No deserto. Para que o Espírito guiou Jesus no deserto? Para ele ser tentado. Tentado por mim? Não. Tentado por quem? Por Satanás. Então, o Espírito levou Jesus ao deserto para ele ser tentado. Por quê? Porque só depois da tentação é que vem a vitória. Ninguém é abençoado se antes não for provado. Ninguém. Primeiro vem a prova. Então Jesus é levado no deserto. E a Bíblia diz que Jesus estava quantos dias sem comer? 40 dias e 40 noites.
Mas ele tinha um corpo humano. E o corpo humano precisava se alimentar. Então Jesus estava fragilizado, o seu corpo humano. 40 dias e 40 noites sem comer. E aí chegou o tentador, chegou Satanás. O que Satanás disse para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. O alimento do deserto é a palavra, amém? O que Jesus diz para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, amém? Então a palavra que sai da boca de Deus é o verdadeiro maná que alimenta o nosso ser. É o verdadeiro maná que nos torna firme na rocha. O alimento é a palavra, amém? E aquele maná que descia lá para matar aquela fome, que hoje representa a palavra de Deus, amém? Verso 3. Vamos ler do começo. E te humilhou e te deixou ter fome. E te sustentou, né? Te sustentou com o maná que tu não conheceste. Maná, a palavra. Verso 4. Nunca se envelheceu as tuas vestes sobre ti, e nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Você já entendeu que milagre? Como é que aquele povo sai, irmão, com aquela roupa, com aquelas mesmas sandálias, e anda no deserto durante 40 anos, e a roupa não se acaba, a sandália não se acaba? Você sabe o que significa? Significa que Deus cuida do seu povo mesmo no deserto. Significa, irmão, que não importa qual é o deserto que você está passando, Deus vai estar cuidando de ti. Não se desespere. Tem gente que fica desesperado, não é isso? Estou desempregado, deserto. Vão cortar a energia, deserto. Vão me expulsar da casa, deserto. Deserto, irmão. Mas se a tua fé estiver no Senhor, Ele vai mandar a provisão. No meio do deserto, Deus vai te mandar a provisão. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de ti. Amém? O que isso quer dizer? Quer dizer que no meio do deserto, Deus dá provisão. Tá preocupado com a sandália? Está preocupado com vestir? No meio do deserto, irmão, Deus vai prover. Ele é o Deus que provê, amém? Ele é o Deus Jeová Jireh, o Deus da provisão. No meio desse deserto que você está atravessando, Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Ele vai fazer milagres, Ele vai fazer coisas extraordinárias acontecer na tua vida. Tão somente creia, acredite que Deus está cuidando de você. Aleluia! Glória a Deus! Deus cuida do seu povo.